Reaberta a sessão, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao bloco PP, PSB, PRB, pelo tempo de 5 minutos e 30 segundos. Não havendo orador inscrito, o próximo horário pertence ao Partido Novo, pelo tempo de até 5 minutos. Vossa Excelência pode fazer uso da palavra. Deputado Bruno Souza. Presidente, uma boa tarde a todos. Eu hoje li uma frase que eu acredito muito, e aquela frase vem muito ao encontro do momento em que nós estamos vivendo. A frase é do escritor e economista Thomas Sowell. Ele fala que se você quiser ajudar aos outros, fale a verdade. Mas se você quiser ajudar somente a si mesmo, conte o que as pessoas querem ouvir. E eu estou aqui para falar não o que as pessoas querem ouvir, mas para falar a verdade. E hoje quero falar, então, a verdade sobre um tema que tem me incomodado muito, ou a ausência de discussão daqueles que defendem, ou então o discurso baseado em algo que eu chamo de matemática daqueles que criticam. Eu me refiro a algo que nem deveria ser polêmico, porque são números, são planilhas, estão ali os dados, as contas. Me refiro ao nosso enorme déficit na nossa conta da nossa Previdência Estadual. Sinto falta de um debate baseado em números, critérios, e que com responsabilidade nós pudéssemos apontar como que essa conta está sugando o dinheiro da saúde, da educação, da segurança e da nossa infraestrutura. Está sugando, mas infelizmente o governo do estado, o governo Moisés, enviou para cá uma proposta muito tímida, que eu chamo de reforminha ou reforma light. E digo isso, que é uma reforminha, se comparar aqui aos nossos vizinhos gaúchos ou paranaenses, ou a reforma que foi aprovada ontem em São Paulo. É uma reforma light. E aí fica muito difícil, né? Quando o executivo manda para cá uma reforma tímida, sem convicção, ele já estabelece um teto muito baixo. E aí, o que sobra de margem para conversar, negociar, não sobra nada de margem. Qualquer ataque a essa reforma já subnutrida, é capaz de matar a reforma e afastar a reforma do seu objetivo, que é trazer algum, mesmo que pouco, equilíbrio fiscal ao nosso Estado. O governo estabeleceu um teto muito baixo, muito baixo. Muito baixo. Não deveria ter feito isso, deveria ter sido mais corajoso, um pouco mais de audácia na sua ousadia, na sua proposta, mas não. A falta de convicção fez com que o governo não desse a atenção devida para esse assunto tão importante. A economia consolidada ao longo de 10 anos, vejam só, é de parcos 900 milhões de reais para um déficit da Previdência que só esse ano, só o ano passado, foi de 4,2 bilhões de reais. Uma economia de quase nada, infelizmente. Eu, em nome disso, irei propor algumas emendas para tentar trazer um pouquinho mais de razoabilidade a essa proposta, mas com pouquíssima esperança de ser aprovado, porque uma vez que o executivo, que deveria ser o guardião do tesouro estadual, já faz uma reforma dessa, sem nenhuma convicção, como que um deputado aqui sozinho vai tornar a Previdência, essa nossa proposta, um pouco mais razoável? Faço porque é o meu dever, mas sem muita esperança, e faço, porque como falei, meu objetivo não é falar o que as pessoas querem ouvir, mas é falar a verdade. Uma parte, deputado. O senhor deu a resposta e a pergunta na mesma frase.
vou perguntar aqueles que deveriam, né, e tem por bandeira defender essa reforma aí, quando o senhor mesmo citou, uma reforma light, diet, fica difícil para quem a defende e quem acreditava que ela seria, nos seus termos, mais robustas, fica difícil até mesmo para defendê-la. Parabéns, é isso mesmo. Muito obrigado. Eu peço só alguns segundos a mais. E, de fato, a única coisa que a reforma traz efetivamente é uma idade mínima de 62, 65 anos, sendo que porque afinal, o nosso servidor estadual, ele se aposenta com uma média de 54 anos. Ou seja, a gente está só igualando algo que já existe na iniciativa privada, e igualando, 30 segundos, por favor, presidente, e igualando a iniciativa privada. Mais 30. Aqueles trabalhadores que estão no mercado, sobre o regime geral, nós estamos igualando esses dois tipos de brasileiros, porque a nossa Constituição fala que todos os brasileiros são iguais perante a lei, mas cria sistemas diferentes para tratar dos mesmos brasileiros. Eu realmente não entendo, e a única coisa que a reforma efetivamente faz é isso. E, além disso, apenas deixa um legado de mais uma reforma logo ali na frente. Logo ali na frente nós vamos ter que discutir de novo. Isso é inevitável. Próximo horário pertence ao MDB. Pelo tempo de até 13 minutos e 30 segundos. Fará uso da palavra o deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, deputada Ada Lili Faraco de Luca, deputada Ana Carolina, não vou arriscar falar todo o seu nome. Cumprimento os demais deputados, público presente, servidores do Estado. Ouvindo o deputado Bruno, acho que nós tínhamos que acionar a nossa líder do governo para que convidasse o secretário da Fazenda, o secretário da Administração, para que viessem aqui o secretário da Casa Civil, abrir para os deputados, para os 40 deputados, o que é a reforma. Se é exatamente isso que Vossa Excelência nos transmitiu, quero concordar plenamente. Então, nós temos muitas dúvidas, e esses números, eles precisam ser debatidos, e nós precisamos conhecê-los, não mais ou menos, mas exatamente o que vai acontecer no próximo ano, daqui a 10 anos, que perspectiva nós podemos ter a partir da reforma da Previdência. Mas minha vinda hoje, apenas abrir esse parênteses, minha vinda hoje aqui, deputado Mauro, tratar de um assunto que para mim é muito caro, e creio que não apenas para mim, mas para a grande maioria dos integrantes dessa casa, que é a infraestrutura. Venho do oeste de Santa Catarina e as infraestruturas, começando pelo asfalto, pela energia, pela telefonia, demorou muito para chegar lá à nossa região. Até mesmo a presença, deputado Milton Obos, do governo, seja da figura do governador ou do governo, como equipe, demorou a chegar na nossa região. Portanto, estar atento ao básico e tentar dotar a região do mínimo necessário para o seu desenvolvimento sempre foi, para mim, prioridade. Um estudo de 2017,
o economista Braulio Borges, mestre em teoria econômica, apontou o gigantesco impacto que investimentos de infraestrutura têm em relação à produtividade geral da economia e dos trabalhadores. Segundo Borges, ativos de infraestrutura, como ferrovias, usinas hidrelétricas e adutoras de água, são fundamentais para o contínuo aumento da produtividade nacional. Com o objetivo de estimar o real impacto que tais investimentos trariam ao Brasil, o economista utilizou coeficientes estimados a partir de um modelo em painel no qual observou 120 países no mundo. Sua conclusão foi que melhorias na qualidade da infraestrutura, em energia, portos e rodovias, poderiam contribuir para um aumento de quase 10% no nível de produtividade por trabalhador. Ainda de acordo com o Banco Mundial, a expansão do índice de despesas com infraestrutura produtiva poderia gerar efeitos consideráveis na produção do país no longo prazo. Uma análise dos efeitos de médio e longo prazos do investimento em infraestrutura na produção do Brasil, realizada para este relatório, sugere um crescimento permanente do investimento equivalente, deputado Laércio, a 1% do PIB. Levaria um crescimento da economia brasileira de 1,5% a 3% após uma década e de 4% a 8% depois de 30 anos. Estudo do projeto Infra 2038 estima que um investimento adicional de cerca de 70 bilhões em 2019 poderia trazer um incremento de 1,6 milhões de empregos à economia. Por sua vez, 200 bilhões de investimentos adicional em 2020 poderia gerar imediatamente 4,7 milhões de empregos, deputado Géia. Em que pese a estimativa de investimentos estar superavaliada por ter sido desenvolvida em janeiro de 2018, propondo que novos projetos começassem a ser desenvolvidos naquela época para possibilitar os aportes sugeridos em 2020, o que não ocorreu, é factível pensarmos que em 2022, deputado Alba, poderemos atingir e até superar este fluxo, com a consequente geração de empregos direta e indireta estimada pelo estudo. O Ministério da Economia, com base em evidências demonstradas em diversos estudos, entende que é possível potencializar o crescimento econômico por meio de uma melhor seleção da carteira de infraestrutura, contribuindo assim com a dinâmica interna do crescimento econômico por meio de um organizado e eficiente plano de investimentos em infraestrutura. Projetos de infraestrutura podem induzir maior atividade econômica, como maior produção agrícola ou industrial, que acaba ainda por demandar mais serviços de infraestrutura. Por isso, é fundamental que os planos de longo prazo de infraestrutura sejam integrados e busquem sempre a otimização de seus resultados. Deputado Fernando, quero citar aqui, deputada Ana Carolina, 2 exemplos de pontuais de que investimentos em infraestrutura dão um retorno imediato. Por exemplo,
O acesso ao porto de Itapoá, deputado Fernando. O porto estava quase entrando em operação e nós não tínhamos o acesso ao porto. Construído o acesso ao porto de Itapoá em 7 anos. Este porto se transformou no maior porto privado do Brasil, com um investimento que não alcançou 100 milhões de reais. Um outro exemplo, deputada Ana Carolina, é o canal do porto de Itajaí, que recebeu, o canal de evolução que recebeu do Estado 130 milhões de reais do Pacto por Santa Catarina, representou no ano passado um crescimento de 30% das operações do porto de Itajaí. Para citar 2 exemplos. Estamos falando de centenas de milhares de empregos diretos e indiretos, de renda de milhões de famílias que têm seu sustento baseado na questão da infraestrutura. Me sinto confortável de tratar sobre esse assunto, deputado Rodrigo. Até agora há pouco ainda estávamos com o secretário, o novo secretário de Infraestrutura do Estado, que trouxe a todos nós um alento, uma esperança, que já deu respostas, deputado Sareta, em poucos dias, não só no atendimento, no seu gabinete, mas se deslocando até aqui à Assembleia. Então me sinto confortável, porque naquele período em que lá estivemos, foram investidos em 3 anos e 4 meses, e depois, é verdade, continuou, no segundo mandato do governador Raimundo Colombo, 4 bilhões de reais foram investidos em infraestrutura. Projetos que até hoje estão sendo executados, como, por exemplo, a duplicação da rodovia Itajaí a Brusque. Tive o cuidado de ver no relatório da Secretaria da Fazenda os impactos desses investimentos que foram feitos, pois nós saímos em 2011 com uma arrecadação de 21 bilhões de reais, ano para final de 2019, com 38 bilhões de reais de receita ano em ICMS. Foi um salto nada comparado com nenhum outro estado da federação, se analisarmos o tamanho de Santa Catarina para o que representa São Paulo, para o Brasil. Então, esses investimentos, eles devem continuar, a despeito de outras áreas, como saúde, como educação, que sempre serão prioridade, segurança pública, mas esses já têm recursos constitucionais carimbados, enquanto que a infraestrutura depende única e exclusivamente de financiamentos, porque não temos no caixa do nosso tesouro, da fonte 100, não sobra para investimentos, deputado Mauro, que nós cobramos do secretário de Infraestrutura, agora há pouco, até para fazer um tapa-buracos. Quem dirá para fazer uma revitalização ou para fazer a ampliação de uma rodovia? Então nós temos a obrigação de aproveitar este momento, porque talvez não se repita, aproveitar esse momento para discutir o futuro, deputado Sopelso, do nosso Estado, que passa pela decisão de cada um de nós, deputados. Isso está muito acima de qualquer ideologia
político, partidário, de qualquer outro interesse, é a sobrevivência, é a capacidade do nosso Estado de responder à necessidade do seu crescimento e do seu desenvolvimento. Muito obrigado. Próximo horário pertence ao PL, pelo tempo de 6 minutos e 30 segundos. Não havendo orador inscrito, o próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de 6 minutos. Fará uso da palavra o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, estimadas lideranças que estão aqui presentes nessa tarde, lideranças sindicais de diversas entidades, trabalhadores aqui de Santa Catarina, e que vêm aqui para acompanhar a votação do piso salarial estadual, cujo mesmo já foi pelas entidades representativas, tanto patronais quanto dos trabalhadores, já acordado, e vem a essa casa, e certamente essa casa aprovará, tenho certeza, por unanimidade, já que foi fruto dessa negociação. Eu queria parabenizar mais uma vez a maturidade da negociação e principalmente a mobilização de vocês, de sempre estar participando e defendendo os interesses dos trabalhadores catarinenses, que é muito importante. Sejam bem-vindos e continuem firmes aí nas lutas, apesar de todas as adversidades, mas nunca foi fácil para os trabalhadores em momento nenhum, e nas adversidades às vezes também se mostra a força da resistência e da liderança. Bom trabalho a vocês. Senhor presidente, eu queria também, já que o tempo é bastante breve aqui nesse horário, inclusive nem era eu escalado para esse momento, mas face à ausência aqui dos nossos companheiros por outros compromissos, eu queria também me referir a esta conversa que tivemos agora há pouco com o novo secretário da Infraestrutura, o senhor Tiago, a respeito da questão das nossas rodovias estaduais no estado de Santa Catarina. É público e notório, e os senhores e as senhoras sabem, deputado Laércio, e tem acompanhado e tem circulado o estado e também tem reivindicado, que a grande maioria das nossas rodovias estaduais encontram-se em péssimo estado de conservação. E nós hoje, inclusive, na chamada bancada do Oeste, com a presença do secretário, listamos de forma muito especial, lá no Oeste de Santa Catarina, no Grande Oeste, deputada Ada, mas isso é uma questão do estado inteiro, talvez os maiores gargalos. Hoje, por exemplo, em termos federais, nós temos a 282, que sai aqui de Florianópolis e vai estar até lá na divisa do estado, passando por São Miguel do Oeste. E, paralelamente a ela, a partir de Concórdia até Itapiranga, tem a SC 283. Talvez a rodovia estadual que mais circula proteínas no Brasil. É a região dos frigoríficos. E ela está há 40 anos sem receber uma revitalização. Tem projeto, deputado Obras, Vossa Excelência conhece bem, já de recuperação, e passa ano e mais anos, e as dificuldades nós sabemos de obtenção de recursos, mas há projeto já encaminhado, e nós aprovamos nesta casa, no ano passado, um recurso da ordem de 220 milhões no PPA, 155 milhões para esse ano, e portanto nós achamos que agora não há mais justificativa para que aquela obra tenha andamento. Ficamos felizes, Cobalcini, com a notícia de que a ordem de serviço lá de Matos Costa, a Porto União, está prestes a ser dada, aquela talvez a pior rodovia do estado de Santa Catarina, pior porque começou e depois parou, então causou uma situação difícil. Então, sem enumerar outras aqui, eu apenas quero chamar a atenção da necessidade do governo, de fato, apresentar um plano de recuperação dessas rodovias. Tem essa proposta dos consórcios municipais, eu espero que funcione.
Eu já fui prefeito, fico com o pé atrás um pouco quando o governo do estado vai passando os encargos para os municípios. Mas eu torço que funcione. Agora já está tendo alguns problemas. Eu citei, por exemplo, ali de Catanduvas a Jaborá, tem 15 quilômetros de um acesso, e foram lá, fizeram o tapa-buraco em 6 quilômetros. Dos outros não, porque essa não pertence para nós, pertence lá para os outros, do outro lado do consórcio. Agora vai lá explicar para o cidadão que aqueles 15 quilômetros que ele passa todo dia, só foram arrumados 6 ou 7, porque o outro lado é do outro, não é dele. Vai explicar isso para o cidadão. Neudi, meu xará, você que está aí. O cidadão que você passa lá, o cidadão que está lá, mas como? Arrumaram um pedaço, aí pararam no meio, porque o outro pedaço era do outro lado. Não dá, então essas questões têm que ser acertadas o quanto antes. Nós precisamos que a parte da infraestrutura do Estado dê um salto de qualidade para a gente garantir a segurança de quem transita pelas rodovias estaduais, o escoamento da produção e que, de fato, a gente tenha um alento. A arrecadação estadual está subindo. O pessoal que está acompanhando aqui pode ver os números ali. O governo, inclusive, mexeu na questão tributária, com isso arrecadou mais. Agora nós esperamos também mais serviço. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Pelo tempo de até 15 minutos, fará uso da palavra o deputado Milton Obos. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados, senhoras deputadas aqui presentes, cumprimentar todos das centrais sindicais que estão aqui acompanhando. Já tivemos juntos hoje pela manhã, lá na Comissão de Finanças, onde aprovamos o novo piso estadual, e certamente hoje teremos a aprovação unânime aqui dos deputados, né, que é uma conquista dos trabalhadores. Senhor presidente, eu ouvi com atenção, deputado Sareta, seu pronunciamento, deputado Cobalcini, sobre a questão da infraestrutura e a sua importância para Santa Catarina. A importância para qualquer país. Se hoje nós não somos tão competitivos a nível mundial, graças à falta de visão e investimento estratégico com visão de longo prazo em infraestrutura no nosso país, deputado Laércio. Essa é a grande verdade. Eu me animei quando vi o ministro, deputado Sargento Lima, ministro da Infraestrutura do Brasil, falando em projeto de Brasil. Porque até então, nessas últimas décadas, a gente via os investimentos sendo feitos única e exclusivamente por caráter político ou politiqueiro, sem projeto de nação. Vamos fazer uma duplicação lá no Nordeste para atender e satisfazer, deputado Gerri, o bloco político de lá. Lá no Nordeste nós temos estrada duplicada que à noite nem posto de gasolina abre, porque passa tão pouco veículo e os que passam correm o risco de ser roubado, então não passa, não transita à noite. E nós aqui, sem 470, sem 282, sem 280, falta de projeto de país, deputado Mauro de Nadal. E nós pagamos um preço muito alto. E hoje eu tenho uma preocupação muito grande, deputado Cobalcini, falava da sua fala sobre a importância da infraestrutura. Nós hoje não temos projeto de Estado. Não temos projeto de Estado, pelo menos não nos foi apresentado. E já passou-se um ano de governo. Não vai se resolver o problema da trafegabilidade das SCs com o consórcio dos municípios. Infelizmente, isso é pouco. Isso não resolve o problema. Deputado Sareta, Vossa Excelência tem razão.
Qual o plano estadual para a recuperação e revitalização das rodovias que estão há décadas esperando melhorias? O tapa-buraco não resolve mais. Fizeram agora de Ituporanga para Rio do Sul. 2, 3 chuvas, vai estar tudo aberto de novo. Não adianta. Mas tem que ter um plano. No início do ano, nós cobramos aqui novamente a questão da SC 467, deputado Neudi Sareta, Vossa Excelência que é de lá, e Vossa Excelência cobrou, deputado Sopelsa cobrou, deputado Cobalcini cobrou, né? Saiu uma empresa, colocaram outra, licitou, ok. Só que agora está um problema sério lá, porque não foi feito as indenizações. Então se licitou outra empresa, está lá em condições de terminar a obra, mas não pode terminar porque o governo, durante todo o ano de 2019, deputado Sopelsa falava em Vossa Excelência agora, que cobrou lá a questão do término do asfaltamento de Ouro a Jaborá, a obra não vai poder terminar porque as indenizações estão paradas. Não foi feito nada em 2019. Então, falta planejamento. Falta um programa, e eu cobrei outro dia aqui da tribuna, qual o planejamento para cada área de governo para esses próximos 3 anos, já que não teve para o primeiro ano. O governo ganhou sem esperar que ia ganhar a eleição, se compreende, se deu tempo, mas agora não tem mais tempo, gente. Temos que governar, e governar é planejar. Se não planejar, não se executa nada. Deputado Vampiro, todos nós queremos resolver uma ou outra questão de infraestrutura nas nossas regiões. Mas não pode o governador chegar em cada região, ou em cada prefeitura, ou de algum deputado que ele goste, e dizer, essa obra eu vou fazer, essa eu vou fazer convênio, vai lá e anuncia, sem um planejamento. Qual o planejamento que vai tirar Santa Catarina do atoleiro e aumentar a sua competitividade em termos de infraestrutura? É isso que nós esperamos do governo, isso não é uma crítica, isso é construtivo. Nós não estamos aqui para prejudicar, que o governo olhe isso. Hoje pela manhã todos nós assistimos o que foi feito lá em Guaramirim, um bolo, rodovia interditada, deputada Ana, para comemorar 1 ano do deslizamento lá da SC 108, com o município, deputado Ismael, de Guaramirim, destruído lá, com 15 mil caminhões por dia, veículos por dia, passando lá, e o governo não teve a competência de resolver. E olha, que nós deixamos a Secretaria de Estado da Defesa Civil, deputada Ada, Vossa Excelência conheceu muito bem, com todas as condições para dar esse tipo de resposta imediata. Nós dávamos resposta imediata para as catástrofes. Não pode demorar 1 ano. Não pode. Governar, deputado Maurício Scudilhac, é estabelecer prioridades. Porque todos nós sabemos que não dá para fazer tudo. Mas temos que estabelecer prioridades. Essas prioridades têm que ser consensadas em cada área, e daí sim, todos caminhando na mesma direção, sabendo o que vai acontecer. Não se administra um Estado dessa forma, sem planejamento algum. Se tem, por favor, nos mostre, para que nós possamos ajudar a defender e debater. Eu tenho certeza que os 40 deputados aqui querem contribuir com o Estado de Santa Catarina, independente de governo. Eu conheço cada uma de Vossas Excelências. O governo estava com dificuldade muito grande de conseguir um líder aqui na Assembleia. Eu desejo sorte à deputada Paulinha, e que ela consiga abrir lá o diálogo, o respeito, a quem representa o povo de verdade aqui nessa casa e que sabe as necessidades de Santa Catarina. Que nos respeitem, deputada Ada, respeite a sua sabedoria, a sua história de vida. Nós não estamos aqui para fazer mal para Santa Catarina. Eu lhe concedo uma parte, deputada Ada.
Deputado, olha, parabéns pelo seu discurso. E quanto ao planejamento, todo gestor tem que ter. Seja ele governador do Estado, seja o presidente da República, ministros de Estado, secretários de Estados, prefeito, vereadores, tem que ter planejamento. E se quiser mais um exemplo, o lar e a casa em que o chefe de família não tem planejamento é uma coisa totalmente desorganizada. Entende? Portanto, a sua palavra, na hora que o senhor falou aí, que beneficia pontualmente certas pessoas, eu concordo plenamente e nós, como catarinenses, não podemos aceitar isso. Estamos juntos nessa luta. Obrigado, deputada. Eu queria trazer aqui também outra preocupação importante. Nós debatemos bastante o projeto de financiamento para a infraestrutura de energia para a Celesc. Na época, 1,2 bilhão. E o deputado Marcos Vieira propôs hoje na Comissão de Finanças, deputado Ismael, uma audiência pública para ver a quantos anda a aplicação desses recursos, porque desde 2018, a informação que se aplicou somente 200 milhões de reais do total de 1,2 bilhão. E quando nós aprovamos isso, deputado Júlio Garcia, nós falamos muito sério aqui, todos os deputados, precisa investir, levar energia de qualidade, energia trifásica para o campo, para o interior, para as cidades pequenas, onde está a produção do arroz, do milho, da soja, onde está a produção do agronegócio, que não consegue mais sobreviver com energia monofásica. Sabe o que está acontecendo, deputado Ismael? Os agricultores vão pedir, a Celesc quer cobrar do agricultor para levar a linha trifásica. Não pode ser assim, deputado Alba. Não pode ser assim. Nós aprovamos um financiamento aqui para isso. Onde é que eles querem botar o dinheiro? Por que só investiu 200 milhões? Mais uma vez, planejamento. E agora a gente vê uma mobilização enorme dos funcionários da Celesc, dizendo do atropelo e da forma como a Celesc está sendo tratada, preocupados com o andamento da própria companhia. E nós temos que estar atento a isso. O deputado Sareta, que é o presidente da nossa Comissão de Saúde, ontem falava sobre a questão do câncer. Hoje eu recebi um pedido de ajuda, mas eu estou assim, de mãos atadas, eu não posso ajudar. Um pedido de ajuda de um paciente que precisa de radioterapia, que já estava em tratamento em Lages, porque é de Rio do Sul, a referência era Lages, deputado Ismael. E agora o governo técnico, ele mudou, porque acha que todo mundo de Rio do Sul tem que ir para Blumenau fazer radioterapia. E aqueles pacientes que já estavam em tratamento lá, é desumano isso. O próprio médico disse, meu Deus, não dá, e daí não consegue marcar. Mudou de lugar e não consegue marcar. A fila não anda. Esse CISREG não funciona, não anda, não sei se não tem gerenciamento. Fizeram um negócio para não deixar ninguém furar fila, não sei o que lá. Mas tem que tirar o povo da fila, o povo está morrendo. Isso é competência de gestão. Eu não acredito que seja falta de dinheiro, deputado Sareta. Vossa Excelência falou ontem, não adianta pagar dívida, dizer que está saneada a saúde e o povo está morrendo na fila. Então, a gente precisa, de verdade, de um planejamento de Estado em todas as áreas. E conte conosco, né, deputado Maurício? Todos nós queremos ajudar nessa direção. Lhe concedo uma parte, por favor. Obrigado, deputado Milton Albos. Concordo com Vossa Excelência, foi prefeito, administrador, tem que ter a visão de futuro. Como líder, fiquei líder do governo no primeiro ano, acreditando, querendo fazer as coisas acontecerem, mas me preocupa, por exemplo, agora nós temos aquele projeto do empréstimo lá de 1 bilhão de prorrogar, que daria ao governo do Estado 300 milhões por ano para aplicar. Mas para nós votarmos isso, eu votei favorável na Comissão de Constituição e Justiça,
se não chegar aqui um projeto para dizer onde esses 300 milhões por ano vão ser aplicados. Fiz esse pedido de diligenciamento hoje na Comissão de Finanças. Eu deixei ali o relatório, ontem eu mostrei as rodovias, como é que estão. Nós queremos saber, vai ser aplicado tanto aqui, tanto ali, tanto lá. Então, nesse ponto eu concordo integralmente com Vossa Excelência, nós precisamos dessa clareza desses projetos. Sem dúvida. E para finalizar, senhor presidente, meu presidente Júlio Garcia, eu quero aproveitar esse momento aqui, que nos próximos 90 dias eu vou estar ausente, e agradecer pelo convívio, pela colaboração, cooperação. Amanhã assume o delegado Ulisses em meu lugar, e depois o Jean Kuhlmann, e nesses 90 dias eu estarei fora daqui, mas com o pensamento voltado para o grande trabalho que cada um dos colegas tem a executar nesse período aqui, um período de muita responsabilidade. Eu lhes desejo sorte, vou estar acompanhando de perto e, com certeza, essa casa não se furtará mais uma vez de dar a resposta que Santa Catarina precisa. Deputado Ismael. Deputado Milton, apenas parabenizá-lo pela caminhada fantástica nessa casa, como protagonista dos principais temas. Lamentar a sua ausência, é claro, dar boas-vindas aos nossos amigos que aí vêm, mas que esses 90 dias sejam proveitosos, principalmente, eu sei, na sua missão, no seu mistério partidário, que tenha muita ousadia, petulância e que esse espírito empreendedor faça parte da sua missão por uma Santa Catarina cada vez melhor e mais forte. Obrigado. Muito obrigado, deputado Ismael, muito obrigado a todos os colegas. Bom período aí, né? E, se Deus quiser, deputado Laércio, daqui 90 dias vamos estar aqui, inclusive com o joelho recuperado para poder subir as escadas, né, deputado Vampiro, que estou aqui me pendurando nas escadas, vou aproveitar para fazer a cirurgia também nesse período, para poder voltar bem e estar com vocês durante o resto do ano. Muito obrigado. Próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PSB, PRB, pelo tempo de 5 minutos e 30 segundos. Fará uso da palavra o deputado Laércio Schuster. Senhor presidente Mauro de Nadal, agradecer a oportunidade que Vossa Excelência me deu para poder representar o nosso bloco e agradecer aos colegas pela oportunidade. Eu não estava escalado para falar hoje, mas eu não podia me furtar, presidente Júlio Garcia, de um tema que eu tenho percebido nesse mês de fevereiro estar sendo bastante corriqueiro dos colegas deputados estarem trazendo a esse parlamento, principalmente aqui na nossa tribuna, que é a falta de planejamento, falta de gestão mais séria e comprometida do nosso governo do Estado, principalmente quando falamos das questões das rodovias e também da área da saúde. Eu gostaria de compartilhar com os colegas deputados uma preocupação que eu trouxe ano passado, os senhores vão lembrar muito bem sobre isso, porque a minha história política, ela nasceu numa pequena cidade do Médio Vale do Itajaí, a cidade de Timbó, onde eu tive a oportunidade durante 8 anos de ser prefeito daquela cidade. E na minha experiência enquanto prefeito, eu pude implementar na minha pequena cidade, no qual me orgulho muito, práticas de governança que as nossas boas e grandes empresas de Santa Catarina e do Brasil já reproduzem dentro delas. E eu pude ter a experiência de levar para dentro de uma pequena prefeitura um pouco dessa experiência e desse conhecimento. Levamos modernização, levamos informatização, treinamos os nossos trabalhadores públicos, fizemos práticas de gestão para fazer muito mais com o pouco de dinheiro que as prefeituras arrecadam. Nessa pequena prefeitura, nós aumentamos a nossa capacidade de investimento, fechando a torneira do desperdício. Trabalhando o deputado Milton Obos, como um senhor grande empresário como é e também grande prefeito como foi, com a ferramenta chamada planejamento. E quando o governo do Estado trouxe, no ano passado, a sua reforma administrativa, que teve o apoio unânime dos 40 deputados, eu fui o único que vim aqui, nessa tribuna,
e trouxe a minha preocupação pela extinção da Secretaria de Planejamento do Estado. Ele subtraiu a Secretaria de Planejamento do Estado, que pensaria o nosso Estado principalmente para o futuro. E aí ele transformou a nossa Secretaria de Planejamento em duas ferramentas, distribuídas na LDO e na Lei Orçamentária. Pasmem, pensar Santa Catarina para 4 anos. E está aí o resultado. Do governo técnico, daquele Brasil representada por uma nova esperança de homens públicos, do tal chavão nova política, nós estamos vendo técnicos hoje em lugares estratégicos do governo, sem qualquer coração, sem qualquer emoção, sentados única e exclusivamente na lei, na letra fria das palavras. Onde Santa Catarina não sabe para onde vai, onde os investimentos não sabem onde serão colocados, porque não existe planejamento, não existe prioridade e não existe homens públicos gerando e gerindo as secretarias com um olhar mais sensível e generoso, próximo de quem mais precisa da nossa atenção, que é o cidadão catarinense. Enquanto essa nova política for expressada pela força das redes sociais apenas, e não pelo trabalho de levar o governo até próximo, principalmente das nossas pequenas cidades, nós estaremos batendo palma para a burocracia e para os burocratas. Nós estaremos batendo palma, infelizmente, para aqueles que o povo depositou a sua esperança para governar Santa Catarina, olhando para hoje apenas. Para governar Santa Catarina dentro de um palácio, tocando violão, fazendo cerveja, recebendo os amigos e não conhecendo a vida real das pessoas que precisam do nosso trabalho e da nossa representação nas regiões e principalmente das pequenas cidades. Quando eu vejo um deputado com o gabarito do deputado Cobalcini, que já administrou a Secretaria de Infraestrutura, com toda a sua experiência, sendo tocado de uma sala de reunião acompanhando um prefeito, vocês me perdoem, eu não posso achar que essa é a nova política que as pessoas esperaram e depositaram sua esperança na última eleição. Mais 30 segundos para concluir, deputado. Obrigado, senhor deputado. Portanto, esse novo Brasil não aceita mais amadorismo. Esse novo Brasil não aceita mais esperar. Esse novo Brasil quer que nós nos aproximemos da vida real das pessoas, principalmente nas pequenas cidades do nosso estado de Santa Catarina. E eu me coloco à disposição, com o meu coração, com o meu trabalho, com a minha experiência, para poder ajudar o nosso governador do estado a passar pelos grandes desafios. Próximo horário pertence ao PSL. Pelo tempo de 8 minutos e 30 segundos. Fará uso da palavra o deputado Ricardo Alba. Pela ordem, deputado Berlanda. Eu, em meu nome, em nome dos deputados irmãos da maçonaria, eu quero cumprimentar aqui 3 irmãos do Oriente de Itajaí que fazem a visita aqui nessa casa no dia de hoje. O Ideraldo Franchia, Guilherme Campestini e Eduardo Matheson Bacher, se não me engano, né? Obrigado, irmãos, por visitarem a casa aqui. Em meu nome, em nome dos irmãos da maçonaria aqui, um grande abraço fraterno aos 3 irmãos. Pela ordem do deputado Jair Comper. Registrar aqui a presença dos nossos vereadores lá do município de Santa Terezinha, o Madruga e o Chilão, sejam muito bem-vindos a essa casa. Obrigado, senhor presidente. Sejam todos bem-vindos a esse parlamento. Agora sim, com a palavra o deputado Ricardo Alba.
Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos plenário desta casa, cidadão catarinense de todas as regiões. Todos sabem, eu já falei algumas vezes aqui na tribuna, que sou servidor do Estado, servidor do Poder Judiciário, sou oficial de justiça da comarca de Blumenau. E fui procurado por um grupo de oficiais de justiça preocupados com uma normativa do Tribunal de Justiça. Fui pesquisar e, em razão, né, da resolução número 13 de 2019 do Conselho da Magistratura, esses oficiais nos procuraram no gabinete. Eu fui procurar o sindicato dos oficiais de justiça para levantar essa situação. É uma resolução que cria o plantão noturno regionalizado em Santa Catarina. E aqui não quero ser mal interpretado, né, respeito à autonomia, à independência do Poder Judiciário, dos magistrados, do Conselho da Magistratura, e não faço aqui uma crítica, apenas uma reflexão a esta resolução número 13, porque sou oficial de justiça e vários oficiais de justiça me procuraram preocupados com a aplicabilidade desta resolução. Esta resolução que cria o plantão regionalizado e não o plantão por comarca. Atualmente, em Santa Catarina, temos, para você, cidadão catarinense, entender, 111 comarcas. Um oficial de justiça plantonista em cada uma dessas comarcas. Temos 111 plantonistas. Então, essa resolução quer criar o plantão regionalizado, reduzindo de 111 para 29 plantonistas apenas. Aí fica um questionamento aqui, uma interrogação do porquê dessa regionalização, do porquê da extinção de 83 plantonistas, um em cada comarca, se foi feito pensando em economicidade. Mas há que se lembrar que o oficial de justiça plantonista, ele lida, senhoras deputadas, com situações muito sérias, com cumprimento de ordens judiciais que requerem urgência, a exemplo do cumprimento da Lei Maria da Penha, do cumprimento do afastamento do lar, do cumprimento de medidas que devem ser cumpridas de forma imediata. E a partir do momento que se regionaliza o trabalho do oficial de justiça, que anteriormente trabalhava só na sua comarca, se demora muito mais, até chegar nos municípios longínquos para se cumprir uma medida. A exemplo, bota no quadro ali, já passo a palavra, deputada, bota no quadro o mapa de Santa Catarina, por gentileza. A exemplo da região da Mures, a região de Lages e dos municípios da região. Pensa um oficial de justiça sair de Anita Garibaldi para cumprir uma medida em Bom Jardim da Serra e ter que percorrer 234 quilômetros para chegar de uma cidade a outra, com um papel na mão de afastamento do lar, porque tem um agressor agredindo a sua esposa ou a sua companheira dentro do lar. Percorrer 234 quilômetros para daí sim cumprir uma medida urgente como essa, quando anteriormente o oficial de justiça da comarca de Bom Jardim da Serra fazia isso de forma muito mais rápida, de forma muito mais urgente e precisa. Ou um outro exemplo, da minha cidade, um oficial de justiça de Blumenau ter que ir até Rio dos Cedros ou Benedito Novo para cumprir uma medida judicial urgente, como o cumprimento, a exemplo da Lei Maria da Penha, proteção das mulheres. Tanto se fala, tanto se faz, inclusive nesse parlamento, em relação à proteção às mulheres, e eu vejo essa medida tomada pelo Judiciário, e peço aqui uma reflexão sobre esse tema, com algo complexo, algo que pode piorar, sim, a prestação do serviço judicial ao jurisdicionado, colocando em risco a vida das pessoas. Deputada Ada de Luca. Bom, não poderia eu ficar por fora desse debate. Mas, antes de tudo, eu quero parabenizar a Central dos Sindicatos e todos os outros sindicatos aqui presentes pela luta de vocês, que eu respeito muito. Somos todos a favor das lutas. Eu, sindicalista, que eu também sou uma sindicalizada. Parabéns pela luta. Agora, quero dizer, deputado Alba,
uma coisa para o senhor. É inviável regionalizar eu não sei de onde saiu isso. Eu não sei de onde saiu. Entende? É inviável. Estou com o senhor, estou nessa luta. Vamos juntos ao judiciário dialogar, perguntar se essa resolução número 13 não tem como mudar, entendeu? Porque é inviável e o mapa ali mostrou muito bem, né? Aquele mapa mostrou muito bem como vai socorrer, às vezes, de distâncias de 1 hora, 1 hora e meia, uma mulher que está sendo agredida, uma criança que está sendo violentada, enfim, uma série de coisas que nós, aqui parlamentares, temos que ter olhar sobre isso. Não é só estrada, estrada, estrada. Temos que ter olhar sobre isso. As questões da nossa gente, do nosso povo. E aí implica isso. Parabéns, conte comigo e vamos lutar mesmo. Não pode ser regionalizado. Obrigado, deputada Ada. Peço que coloque o mapa novamente na tela. Coloque o mapa novamente. Região da Mures, 17 mil quilômetros quadrados, 21 municípios, mais de 300 mil habitantes. Tem 8 comarcas nessa região. Antes, tinha 8 oficiais de justiça de plantão, um para cada comarca. Com essa alteração, terá apenas um oficial de justiça para cumprir todas as medidas urgentes. Então fica aqui uma reflexão, não é nenhuma crítica ao Poder Judiciário, que tem independência, autonomia e que tem o respeito de todos nós, até porque sou integrante deste poder, sou oficial de justiça, mas em razão de ter sido procurado por diversos oficiais de justiça do estado inteiro, que estão preocupados com essa resolução número 13 de 2019, eu me obrigo a fazer esse pronunciamento pedindo uma nova reflexão do Poder Judiciário, dos seus integrantes, para que reveja essa situação, porque regionalizar uma prestação jurisdicional que tem que ser prestada de forma rápida e imediata pode colocar a vida de diversas pessoas em risco, sobretudo das mulheres, haja vista que nesses plantões as medidas protetivas acontecem aos montes, assim como cumpri diversas em Blumenau enquanto oficial de justiça. Obrigado, senhor presidente. Já foi tudo aqui, né? Encerrado o horário dos partidos políticos, passamos à ordem do dia. PL 197/2019, autor deputado Sargento Lima. Foi apresentada uma emenda substitutiva global ao projeto. Cumprindo o regimento interno, o projeto volta a tramitar nas comissões. PL 21/2019, autor deputado Ivan Nats, cria o Parque Estadual da Praia de Taquarinhas, no município de Balneário Camboriú, e adota outras providências. Também apresentada emenda supressiva ao projeto de lei, de autoria da deputada Paulinha, e, na forma do regimento, o projeto também volta a tramitar nas comissões. PL 93/2018, autor deputado Rodrigo Minuto, institui a certificação para entidades de práticas desportivas formadoras de atletas, com base na Lei Federal 9.615, de 1998, e adota outras providências. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, tem a palavra para discutir o deputado Bruno Souza. Eu apenas quero justificar o voto contrário. O projeto ele recebeu uma emenda na sua tramitação e que ela acaba por incumbir o Ministério Público da tarefa de realizar a fiscalização destes ambientes. Na minha leitura constitucional, nós não somos permitidos, não é permitido a nós
a atribuição de funções e atribuições aos poderes, recíproca aos poderes. Assim como o Ministério Público não pode nos instituir de alguma função, nós também não podemos fazer a eles. Por isso, apenas para justificar meu voto contrário. Não havendo quem queira discutir a matéria, feita a manifestação do deputado Bruno Souza, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria com os votos contrários do deputado Gessé Lopes e deputado Bruno Souza. Deputado Sargento Lima também vota contra. PL 110/2019, autor deputado Vicente Caropreso, institui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina o Festival Nossa Arte, das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, a paz, e adota outras providências. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. PL 112/2019, deputado Neudi Sareta é o autor. Institui o programa Santa Catarina Digital. Pareceres favoráveis das comissões. Emenda substitutiva global a folhas 7. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovada a matéria com os votos contrários do deputado Gessé Lopes e Bruno Souza. PL 134/2019. Deputado Sargento Lima é o autor. Designa como veterano dos agentes das Forças Armadas de Segurança Pública, aposentados ou reformados no âmbito do Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões. Emenda modificativa na forma de substitutivo global, a folhas 4. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria. PL 368/2019, deputado Fabiano Luz é o autor. Reconhece o município de Matos Costa como sentinela do contestado. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Para encaminhamento de votação, deputado Fabiano, autor do projeto. Senhor presidente Júlio Garcia, senhores deputados e deputadas, Matos Costa foi uma das cidades extremamente afetadas na época, atingida pela Guerra do Contestado, e uma das primeiras cidades em que se usou o avião numa guerra aqui em Santa Catarina, numa disputa, e era até então uma cidade que não estava reconhecida por tudo o que ela viveu, sofreu, inclusive para quem visita Matos Costa vai ver que lá tem muitos símbolos da Guerra do Contestado. Por isso, o reconhecimento devido à sentinela do contestado, à cidade de Matos Costa. Em votação. Deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovada a matéria. Discussão e votação. PL 529/2019. Tem origem na Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da Lei 16.733, que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Fundação Educacional do Alto Vale do Itajaí, FEDAV, para a Fundação Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, UNIDAV, de Rio do Sul. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovada a matéria. Discussão e votação. PL 497/2019, autor deputado Laércio Schuster. Reconhece o município de Ouro Verde como capital catarinense do feijão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovada a matéria. Próximo projeto é um projeto extra-pauta, é o PLC 02920, de origem governamental, que tramita em regime de urgência. Altera o artigo 1º da Lei Complementar 459/2009, que institui, no âmbito do Estado de Santa Catarina, pisos salariais para os trabalhadores, que especifica e adota outras providências. Pareceres favoráveis das comissões. A matéria é matéria de lei complementar, precisa ser votada no painel e precisam 21 votos para que ela seja aprovada.
Em discussão. Tem a palavra a deputada Luciane Carminati. Presidente, deputados e deputadas, temos aqui no plenário também a presença das centrais sindicais, sindicatos que estão acompanhando a votação desta matéria. Este PLC é resultado de uma lei de iniciativa popular em Santa Catarina, que contou, na época, com 45 mil assinaturas de catarinenses. É uma lei, portanto, de 2009, ela completa neste ano, nós temos 20 anos, 2009 e 2019, 11 anos da execução desta lei. Então, é uma lei muito importante e eu quero destacar que o resultado da aprovação desta lei é o resultado de uma profunda negociação entre o setor empresarial e os sindicatos de trabalhadores e as centrais sindicais, que representam as federações e centrais que representam esses sindicatos. São 4 faixas salariais, variando todas elas um percentual que começa na primeira faixa com 4,92, a segunda 4,91, a terceira faixa com reajuste de 5,05 e a quarta faixa para 4,98, sendo que o menor piso, a primeira faixa é 1.215 e a última faixa, 1.391. Então, eu quero apenas destacar a importância da elevação do piso regional, porque nós sabemos que o piso regional também significa distribuição de renda, e renda esta que ajuda a desenvolver, sobretudo, os pequenos municípios catarinenses. Então, cumprimentar todas as centrais aqui que estão acompanhando esta votação, que já se envolveram também, acompanhando as comissões, tanto a CCJ como a Finanças, hoje pela manhã. E eu tenho certeza que esse projeto será aprovado por unanimidade aqui nesta casa. Então, parabenizar esta casa e lembrando que nós temos que parabenizar o Parlamento, que em 2009 aprovou uma lei de tamanha magnitude. É isso. Tem a palavra o deputado Milton Albos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, só para complementar a fala da deputada Luciane, que colocou com muita propriedade, e destacar que não é só a lei, deputada Luciane, né, que nós temos desde 2009, mas somos o único estado brasileiro onde o piso mínimo regional, o salário mínimo regional do estado, é negociado entre patrões e empregados. E aqui as centrais sindicais laborais, assim como as federações, como nós tivemos a Fiesc aqui, todo mundo se envolve para achar um ponto em comum para melhorar a condição de vida dos catarinenses e termos um salário acima, um piso salarial acima do piso nacional, porque Santa Catarina, o povo é trabalhador e ele merece isso. Então, parabéns a todos e, com certeza, terá todo o apoio dessa casa dos 40 parlamentares. A palavra, deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, deputado Júlio Garcia, cumprimentar todas as centrais de trabalhadores que aqui estão, dos sindicatos. E realmente, deputado Milton Albos, serve de exemplo para o país o que acontece aqui, aliás, todos os anos. A partir da aprovação do piso regional, que foi uma luta antiga e talvez tenha sido um dos últimos estados. Vejo aqui, o amigo Castanheira, talvez tenha sido um dos últimos estados a instituir o piso regional. E a partir da aprovação, eu lembro isso muito bem, deputada Ada, porque era secretário da Casa Civil, quando também ajudamos a construir, protocolamos aqui, fruto, é verdade, de uma luta muito grande de vocês. Todos participaram, foi uma conquista dos trabalhadores. E a partir da sua aprovação, todos os anos, tem que se destacar a maturidade, deputado Sargento Lima, deputado Sopelso, tanto dos sindicatos que representam os trabalhadores, quanto também aqueles que representam os sindicatos patronais.
que tem por unanimidade. O nosso resultado aqui é homologar esse entendimento. Só faltava que nós votássemos contra. Não há nenhum sentido. Nós temos que aplaudir vocês que todos os anos nos trazem aqui, não um problema, nos trazem aqui uma solução. Parabéns a todos os sindicatos que de forma unânime construíram mais esse entendimento. No ano que vem, por certo, vai se repetir e não há outra coisa a fazer que não cumprimentá-los e votar favoravelmente. Encerrada a discussão e votação. A votação é no painel. Deputados que votarem 1, aprovam a matéria. Votando 2, rejeita a matéria. Está aberto o painel de votação, senhores deputados. Senhoras deputadas também. Consulte se todos os senhores deputados exerceram o seu direito de voto. Votaram 32 senhores deputados. Colhamos o resultado. 30 votos sim, 2 votos não, nenhuma abstenção. Está aprovada a matéria em sede de primeiro turno. A presidência vai encerrar a presente sessão, convocar outra extraordinária para a votação da matéria em segundo turno. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Passamos de imediato à ordem do dia para a votação em segundo turno, PLC 002/2020, de origem governamental, que altera o artigo 1º da Lei Complementar 459/2009, que institui, no âmbito do Estado de Santa Catarina, pisos salariais para os trabalhadores, que especifica e adota outras providências. A matéria será votada no painel. O deputado que votar 1, aprova. Votando 2, rejeita a matéria. Está aberto o painel de votação. Votando 1, aprova. Votando 2, rejeita. Consulte se todos os senhores deputados votaram. Votaram 32 senhores deputados. Colhamos o resultado. 30 votos sim, 2 votos não, nenhuma abstenção. Está aprovada a matéria em sede de segundo turno. A presidência vai encerrar a presente sessão, convocar outra extraordinária para a votação. Para a votação das matérias deliberadas hoje em sede de redação final. Está encerrada a presente sessão.
Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Passamos de imediato à ordem do dia. Votação da redação final dos seguintes projetos de lei. PLC 002/2020, PL 93/2018, PL 110/2019, PL 112/2019, PL 134/2019, PL 368/2019, PL 529/2019 e PL 497/2019. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas as matérias em sede de redação final. Pedido de informação de número 59, deputada Ada De Luca, solicita ao secretário da Casa Civil informações acerca da reabertura do escritório de atendimento ao público no município de Orleans. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação número 60, deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da realização de diversos serviços previstos na Serra Dona Francisca. Discussão, votação, aprovado. Moções de número 34, deputado Márcio Machado, manifesta ao governador do Estado e demais autoridades repúdio à ação do policial militar que atirou, sem justificativa, contra o cachorro de um flanelinha no município de Itajaí. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 35, deputado Ismael dos Santos, apelando ao superintendente da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho por providências no sentido de aumentar a fiscalização nos portos catarinenses. Discussão, votação, aprovado. Moção 36, deputado Ismael dos Santos é o autor, apelando ao superintendente regional do DENIT para que seja instalado um redutor de velocidade no quilômetro 310 da rodovia BR-116 no município de Capão Alto. Discussão, votação, aprovado. A presidência comunica que defere os seguintes requerimentos: de números 117 a 120 e de números 131 a 133, autor deputado Maurício Scudilarchi. Requerimento 121, autor deputado Ismael dos Santos. Requerimentos 122, 127, 129 e 130, deputado Laércio Schuster. Requerimento 128, deputado Moacir Sopelsa. Requerimento 134, deputado Felipe Estevão é o autor. Requerimento 135, deputado Jair Mioto. A presidência comunica ainda que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno da Casa, as seguintes indicações, de números 116 a 122. Autor, deputado Laércio Schuster. Indicações 123 e 124, deputado Altair Silva é o autor. E indicação 125, de autoria do deputado Jair Mioto. Está encerrada a ordem do dia. Explicações pessoais. Primeiro orador inscrito, o deputado Ismael dos Santos. Tem a palavra por até 10 minutos. Antes, porém, vamos ouvir o deputado Moacir Sopelsa. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas para cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá, o vereador Marcelindo, e também cumprimentar o seu chefe de gabinete, o Pasquete. Desejar a eles as boas-vindas, o vereador que tem feito o seu grande trabalho naquele município progressista de Jaraguá do Sul. Parabéns, Marcelindo. Obrigado, senhor presidente. Feito o registro, tem a palavra o deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, senhores deputados que ainda estão na casa, também parabenizar as federações, as centrais, sindicatos patronais e dos trabalhadores pela conquista anual aí do novo piso do salário mínimo das diferentes categorias em Santa Catarina. Senhor presidente, tivemos um roteiro bastante movimentado desse final de semana, deputada Marlene, visitando lá por curitibanos, começando com a Associação de Plantadores de Alho. Deputado Berlando, que Vossa Excelência tem uma parceria muito forte ali, são mais de 2.000 famílias, estivemos ali com alguns colegas, também Correia Pinto, com a primeira liberação da emenda do governador, felizmente
em 2020 para pavimentação de ruas. Capão Alto, estivemos lá no seminário, deputado Márcio, que Vossa Excelência sempre está por lá, com o seminário Viver a Melhor Escolha, na parceria da deputada Marlene com a nossa Escola do Legislativo. Estivemos também em Lages com a vereadora Aida, num projeto social de creche para o bairro Santa Catarina. Estivemos também na região de Otacílio Costa, mais propriamente no município de Palmeira, Mato Escuro também com agricultores. E, finalmente, em São Bento do Sul, no domingo, com empresários, comandados ali pelo presidente da CDL, o Ismar Becker, e com o vereador Dagmar, discutindo questões relacionadas àquela região. Senhor presidente, são muitas as demandas que chegam a nós no dia a dia. E eu trago aqui do vereador Celso Coelho uma preocupação da rodovia SC 417, em Garuva, a má conservação da pista que tem sido objeto de queixas há tempo. Eu ouvi aqui hoje vários deputados colocando de diferentes regiões a questão da pavimentação asfáltica, inclusive da BR-118, que nós temos também sido bastante incisivos aqui, que faz a ligação Blumenau-Guaramirim, e essa aqui que liga Garuva a Itapoá está realmente num estado lastimável. Os veículos precisam entrar na pista contrária, e eu vou já passar um vídeo aqui de 30 segundos, para desviar dos buracos. Muitos motoristas tiveram prejuízos ao passarem pelo local, pneus furados, suspensão danificada, além disso, os riscos de acidente e as manobras bruscas. Eu gostaria que a assessoria pudesse passar para nós rapidamente um vídeo que foi retransmitido pela rádio Litorânea. Olhem aí, pessoal, a situação que se encontra a BR-417 ligando Garuva a Itapoá. Muito preocupante mesmo. Obrigado. Para ter uma ideia apenas, eu faço um apelo ao senhor governador, em especial ao novo secretário de infraestrutura. Devido às fortes, nos últimos dias, às fortes chuvas, o asfalto cedeu ainda mais, abrindo uma cratera de grande periculosidade aos motoristas, e que a nossa Secretaria de Infraestrutura tenha um olhar ágil, rápido e atento à SC 417. Fica aqui o registro do vereador Celso Coelho, da cidade de Garuva. Senhor presidente, senhores deputados, eu vim à tribuna nessa tarde também para falar sobre o decreto 365, senhor presidente, de 21/11/2019, que introduziu no regulamento do imposto de ICMS a alteração 4.078, editada pelo nosso governador, sobre o tratamento tributário diferenciado. O artigo 38 diz que ficam isentas do ICMS, enquanto vigorar o convênio ICMS 3812, as saídas internas e interestaduais de veículo automotor, quando adquirido por pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, observado o seguinte: aplica-se a veículo automotor novo, cujo preço de venda ao consumidor geral, sugerido pelo fabricante, incluídos tributos incidentes, bem como acessórios, pintura e equipamentos, ainda que constantes de outros documentos fiscais, não seja superior a R$ 70 mil. Para fins do disposto do inciso 2 do caput deste artigo, o preço de venda ao consumidor geral sugerido pelo fabricante se refere ao preço de venda do veículo automotor, abro aspas, passível de ser adquirido por qualquer pessoa, ainda que não portadora de deficiência nem autista, e que seja disponível na página eletrônica do fabricante ou importador da internet. Ora, senhores deputados, contrariando as competências e a própria orientação do CONFAS, dentre elas a de sugerir medidas que visem a simplificação e a harmonização de exigências legais, o governo do Estado de Santa Catarina criou uma norma que prejudica a população chamada PCDS, que já é assolada de tantas maneiras pela limitação imposta por sua condição especial. Algumas montadoras, sensibilizadas com a condição do PCD, editaram uma versão SUVES,
que atendesse à necessidade dessa população e atendesse ao que está previsto na legislação, ou seja, dentro da margem de preço permitido pela legislação federal e estadual, conforme o CONFAS colocou. Ora, a venda é direta com as montadoras e independe da interferência das concessionárias em cada estado. Contudo, certamente que a economia e os beneficiários da isenção sentirão esse corte. Primeiro, houve uma diminuição na venda neste portfólio em aproximadamente 70%. Me reuni hoje ainda com representantes da área. Muitas pessoas estão migrando para outros estados, vão para o Paraná, vão para o Rio Grande do Sul para comprar o seu veículo, porque foram prejudicados aqui em Santa Catarina. Pessoa com deficiência, os PCDS, engloba pessoas com deficiência física, visual, mental, severa, profunda, autistas, que representa, senhores deputados, 21% da população de Santa Catarina, deputado Júlio Garcia, que tem aqui uma lei toda especial, a lei Júlio Garcia. 21% da população de Santa Catarina se encontra nessa situação, são dados da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência aqui da LESC. Então, razões para a deficiência comprar um SUV são muitas. A configuração mais favorável ao acesso do cadeirante, a adaptação da cadeira ao banco, a rampa de acesso para a cadeira de traseira, porta-malas que comporta a cadeira motorizada. Então, o governo não pode dizer, pode comprar outro automóvel. Mas o deficiente quer comprar esse por essas condições. E essas consequências da viração são muitas, como elas, a falta de aquecimento desse mercado, a queda nas vendas, portanto, e o que eu já falei aqui, a migração para outros estados da federação. Diante disso, nós sugerimos à Secretaria que mantenha o padrão estabelecido em nível nacional. E o padrão estabelecido em nível nacional é este aqui. Compete ao Conselho Nacional de Política Fazendária, ao CONFAS, diz ele, sugerir medidas que visem a simplificação e a harmonização de exigências legais. Mas nesse caso, senhor presidente, infelizmente, o nosso governador, e eu quero fazer aqui um apelo também ao secretário da Fazenda, estão complicando a vida dos deficientes. E eu quero fazer esse apelo ao governador, quero fazer esse apelo ao secretário da Fazenda, para que olhem de uma forma carinhosa e possam ter aí um retrovisor nos seus veículos, não é? Olhando para o deficiente e não discriminando como quer o projeto de lei aqui mencionado inicialmente, que acaba trazendo consequências negativas para o mercado de automóveis em Santa Catarina, mas, sobretudo, no tratamento tributário para os PCDS. A alteração que foi feita, 4.078, de 21/11/2019, precisa ser revista. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o deputado Márcio Machado. Tem a palavra por até 10 minutos, deputado. A presidência involuntariamente invertiu. O deputado inscrito era o deputado Bruno, mas que já concordou com Vossa Excelência, que Vossa Excelência fale primeiro. Tem a palavra, então, o deputado Márcio Machado, agradecendo a compreensão do deputado Bruno. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o presidente de nossa casa, deputado Júlio Garcia, aos deputados aqui presentes, a servidores, servidoras, quem nos assiste nos canais respectivos, especialmente as protetoras e protetores de animais. Nós tivemos, senhor presidente, uma triste notícia que abalou a cidade de Itajaí, quando, numa ação de um policial militar, ele atirou num cão de um flanelinha. Um andarilho que tem como amigo um cachorro, que não abandona ele, e de repente o policial vai fazer uma abordagem, o cachorro de forma muito natural late, o cidadão me tira a arma e atira no animal. Lá na Beira-Rio, o pessoal entrou em choque com a ação, no qual tiveram de chamar várias viaturas para poder dar proteção ao policial, porque o povo ficou revoltado. E eu peço que passe a foto do cachorro. Esse é o cachorro. Não é um pitbull, não é aparentemente um cachorro agressivo, e o policial, além de dar um tiro, começou a rir
do ato. Pode voltar para mim, por favor. Começou a rir do ato. E quero mandar um abraço para a vereadora Renata Narciso, que fez uma grande mobilização. As pessoas pegaram o cachorro, levaram para a clínica, conseguiram salvar, mas só que não é só este ato que está acontecendo. Em Otacílio Costa também, por causa do latido do cachorro, o cidadão pegou uma arma e atirou no cachorro. Infelizmente esse veio a óbito. Então a moção, ora aprovada pela casa, uma moção de repúdio ao ato do policial. Nós sabemos que existem vários policiais que são parceiros da causa animal, até a própria vereadora Renata Narciso comentou nas redes sociais que ficou abismada, porque sempre conseguiu o apoio para as causas de abandono, de maus tratos, mas um ato realmente insano. E, para agravar, senhor presidente, eu quero aqui reafirmar, ele atirou no animal e ficou rindo. Ficou rindo, como se fosse algo assim prazeroso. Então encaminhamos essa moção de repúdio a esse ato lastimável, lastimável. E aqui eu não poderia deixar de falar sobre esse ato. Outra pauta que me faz vir à tribuna, desde 2011, tem uma obra parada na cidade de Painel, na Serra Catarinense, que é uma delegacia da Polícia Civil, e aqui estou reafirmando o pedido de indicação para que o governo do estado conclua aquela obra. O município quer tomar de volta o terreno, uma vez que ele fez a doação, as obras pararam, e o município há necessidade de relocar uma outra obra naquele terreno. Eu conversando com o prefeito, e aqui conversando também com o vice-prefeito Marcos, bem como o vereador Dirceu Subtil, nós pedimos que segurasse um pouco, para que o governo conclua aquela obra, pare de pagar aluguel e traga aquela estrutura que cumpra de fato a função social, que é uma obra importante para a cidade de Painel e vai beneficiar. Ali existe muito roubo de gado, e existe também algo bem complicado, que essas pessoas, esses criminosos, vão nas terras das pessoas, matam o animal na própria terra, e ali onde está, tiram a carne e vão embora. Então nós precisamos ter uma estrutura mais efetiva, uma estrutura que venha garantir o patrimônio das pessoas, e assim eu peço novamente ao delegado-geral da Polícia Civil que reloque recursos, conclua aquela obra e a gente possa trazer resultados positivos para a região serrana. Obrigado, presidente. Tem a palavra o deputado Bruno Souza, por até 10 minutos. Boa tarde a todo o nosso plenário. Eu, ao final dessa sessão, venho também trazer uma notícia boa a todos vocês, que interessa a todos os parlamentares, tenho certeza disso, porque trata-se de algo muito importante. E eu tenho certeza que não apenas para mim, não apenas eu considero isso importante, mas também todos aqueles que se interessam pela probidade, pela economicidade do dinheiro do pagador de impostos, porque eu estou cansado de falar. Tem gente, tem administrador, tem burocrata que acredita que o dinheiro do pagador de impostos é mato, que não tem problema nenhum jogar e desperdiçar o dinheiro do pagador de impostos em bobagens, em projetos infundados, em ineficiência. Não tem problema nenhum. Parece também que tem gente que só se importa em lançar projeto, lançar obra, né? Dá voto, é bom, fica bom para a próxima eleição, tira fotinho, pedra fundamental. A gente deveria começar a moralmente repudiar quem lança pedra fundamental. A gente deveria começar só a dar o parabéns para quem entrega a obra. Mas não, infelizmente, tem gente que faz isso. Tira fotinho, lança a obra, some. Depois daquela obra, ó, fica a Deus dará, sabe-se lá o que acontece com essas obras. Mas esse período de impunidade
e de inconsequência com o nosso dinheiro, se depender de mim, da minha atuação, eu tenho certeza de muitos colegas aqui, ele está no fim. A população não aguenta mais pagar impostos na cesta básica, no arroz, no feijão, na carne, para sustentar esses projetos cabidos e obras abandonadas no nosso estado inteiro, que não servem e não adiantaram para nada, ficaram apenas esqueletos jogados, monumentos ao desperdício do dinheiro de quem trabalha nesse estado. Mas, como eu falei, esses tempos, no que depender de mim, estão no fim. E hoje eu trago uma boa notícia. Denunciei alguns casos de descasos com dinheiro público, o dinheiro do pagador de impostos, e agora o Ministério Público exige da Secretaria de Educação uma atitude firme e enérgica quanto a esses casos. Eu trago aqui em especial 3 casos emblemáticos que eu tive no local, fiz a denúncia, protocolei, fiz todo o levantamento, toda a investigação, e são casos de realmente deixar enjoados todos aqueles que respeitam o dinheiro do pagador de impostos. São 3 casos em específico que eu vou falar hoje, eu peço até para colocarem, por favor, no telão. É o caso do SEDUP de Rio Fortuna, o caso do Complexo Esportivo Governador Ivo Silveira, em Palhoça, e a Escola Ângelo Cascais Trindade. Isso mesmo, Tancredo, perdão. Isso mesmo, 3 casos absurdos. Mas o Ministério Público fez então, enfim, essa recomendação. O primeiro caso deles é o SEDUP de Rio Fortuna, que é um tapa na cara da população. Um projeto que foi lançado em 2011, era para ter ficado pronto em 2013 e não está pronto até hoje. Ele está enterrado no meio do nada, um esqueleto que não serve a ninguém nem a nada. Está lá enterrado e nada é feito com ele, nada. Custou hoje, a valores presentes, quase 10 milhões de reais. São 3.000 dias, 3.000 dias, e nada foi entregue ainda. Outro caso também é o Complexo Esportivo Governador Ivo Silveira, que foi iniciado em março de 2014, era para ter sido entregue em 2015, mas atenção, ao final da obra, vejam só, viram que faltava a estação de tratamento de esgoto. Esqueceram, não fizeram, não estava no projeto, erro de projeto, vejam só. E aí não entregaram o projeto e está aí, já totaliza 2.100 dias para a execução. E a obra está 94% pronta e não entregue. O governo prometeu que iria entregar no segundo semestre de 2019 e até agora nada. Mais de 13 aditivos e nada de entregar essa obra. E por último, a Escola Ângelo Cascais, que também, entre termos, aditivos e contratos, soma 9 milhões e meio de reais. E foi agora, finalmente, depois de muita pressão, muita repercussão, foi entregue. Mas mesmo assim, há que se investigar. Para os senhores terem ideia, todos esses contratos, esses três contratos, tiveram 30 aditivos. Eu estou falando de 30 aditivos em 3 obras. Em todos eles, erros de projeto, não foram erros de execução. É um disparate, é um descaso com o dinheiro do pagador de impostos. Mas agora o Ministério Público recomendou à Secretaria de Educação, deu à Secretaria de Educação 45 dias para fazer 2 coisas. Dar procedimento às obras, enfim, o que vão fazer com essas obras, não é verdade? Afinal, foi investido ali. E o principal, na minha opinião, apontar e fazer um inquérito para apontar os culpados. Como assim podemos achar normal essas obras estarem ali, abandonadas, investir tanto dinheiro em obras e nós nem descobrirmos e nos preocuparmos em saber quem são os responsáveis? O projeto tinha erro? É mesmo, tinha erro no projeto. Quem aceitou esse projeto no executivo? Quero saber quem lá, a Secretaria de Obras ou de Educação, aceitou o projeto com erro, quem deu o ok, porque afinal foi feita uma licitação para se licitar o projeto. Se o projeto tinha erro, como que foi aceito? Como que funciona isso? É assim? É a casa da mãe Joana aqui agora?
Todo mundo aceita projeto com erro, projeto... Gente, um desses projetos não tinha caixa d'água. Caixa d'água! Esqueceram, veja só, afinal, né? Quem é que precisa de uma caixa d'água? Não é verdade? E aí, ninguém vê isso. Dão um ok, dão um aceite lá na licitação. Aí, para quem não sabe, né, uma obra é dividida em 2 etapas. Primeiro se faz a licitação do projeto, depois com esse projeto entregue se faz a licitação para execução. Só que o problema é que se há um defeito no projeto, parece que o pessoal só identifica quando no final da execução, como quando foram ver que não tinha estação de tratamento de água e esgoto, ou que falta uma caixa d'água, ou algum outro problema. Como assim? Quem é que aceita? Quem é que dá o ok lá? A gente não tem fiscal, não? Não está na hora de responsabilizar esse pessoal? Porque afinal, é dinheiro, assim, dinheiro nasce em árvore agora? É só fazer a dança da chuva e chove dinheiro, é isso? Por acaso não sai do catarinense? Isso é um descaso, é um disparate isso. Mas se depender de mim, não ficará mais assim, farei denúncias e nós temos que começar a culpar. E não tem que ter pena nem dó, não. Quem assinou isso aqui, quem aceitou esses projetos com defeito, tem que responder judicialmente e, quiçá, estar preso. Está pagando por isso, porque todo o dinheiro gasto aqui foi tirado da sociedade. Sai do bolso do catarinense, do pagador de impostos. Alguém pagou mais caro no arroz, no feijão, na carne, para poder enterrar numa obra que nunca vai ser entregue, nunca foi entregue? Não, eu quero saber quem são os culpados. E agora que a Secretaria de Educação instaure, enfim, algo que não precisava nem ter esperado o Ministério Público. Instaure uma sindicância para descobrir quem são os responsáveis. Veja bem, quem é que assinou aqui? Vem cá. Vamos ver quem assinou aqui e vamos instaurar um procedimento para começar a apontar culpados. Chega de ser irresponsável com o dinheiro dos outros, porque eu tenho certeza, se fosse na sua casa, se fosse uma obra na sua casa, no seu terreno, ninguém ia ser irresponsável assim. Mas como é o dinheiro dos outros, né? Aí parece que não importa. Não há mais oradores inscritos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra no horário regimental para o dia de amanhã. Está encerrada a presente sessão. Sagremos um hino de estrelas e flores, num canto sublime de glórias e luz, as festas que os livres, frementes de ardores, se celebram nas terras gigantes da cruz. Quebram-se férreas cadeias, rojam algemas no chão. Do povo nas epopeias fuge a luz da redenção. Quebram-se férreas cadeias, rojam algemas no chão. Do povo nas epopeias fuge a luz da redenção.